Agora, o quinto dia consecutivo da guerra em Israel terminou com mais de 2.300 mortos, a maioria civis. A retirada de estrangeiros por Tel Aviv está difícil por causa do tráfego aéreo restringido. A saída da faixa de Gaza é quase impossível. E a gente volta com o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Favalli, os desdobramentos deste dia de conflito e o que poderemos esperar nos próximos dias. Favalli. Tiago, a gente torce para que os brasileiros, que a gente acompanha passo a passo, já é o quarto avião em trânsito para tentar trazer os brasileiros que querem sair de Israel, a gente está olhando aí para grandes cidades, Tel Aviv, Jerusalém, a concentração em Tel Aviv, que é a maior cidade de Israel, mas a gente tem que olhar para o outro lado da fronteira, para o outro lado do conflito, em menor número, também há brasileiros e pessoas de outras nacionalidades na faixa de Gaza, e esse trânsito é muito difícil, quase impossível. Vamos olhar no mapa aqui, num esquema gráfico que eu montei para a gente entender. Vamos olhar de perto aqui a faixa de Gaza, mais uma vez. Lembrando, estou falando de um território murado, todo cercado por muros de concreto, de fato, ou então áreas de cerca. Não é possível atravessar a fronteira sem passar por checkpoints, ou então pontos de alfândega, numa tradução que a gente consiga entender um pouco melhor. A questão é que, além dos muros, existe toda uma fortificação agora pelos soldados israelenses que estão colocados em toda esta fronteira esperando uma ordem de avanço. A gente espera essa incursão por terra do exército israelense. Não é nenhuma presunção, nenhuma hipótese, porque o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que isso é apenas uma questão de tempo. Eu fui atrás do que são as fronteiras hoje. Aqui a gente tem esta saída de Erez, ela está aberta. Significa que isso é um portão. É uma via onde passam pedestres e veículos. Há toda essa segurança, desde sempre, é feita pelos israelenses. Então é como se fosse uma fronteira entre dois países, uma alfândega. Quem está em Gaza precisa apresentar documentos, é revistado. Se tem algum tipo de carregamento, essas malas são checadas. Isso demora muito tempo. E claro que esse trânsito está muito mais apertado. Se espera o fluxo de produtos de Israel para cá para abastecer a faixa de Gaza. Esse abastecimento natural está muito restringido e qualquer grão de açúcar, qualquer coisa que entre para a faixa de Gaza, hoje, pela segurança de Israel, vai ser milimetricamente verificado, porque Israel já entendeu que brechas nessa segurança permitiram com que explosivos, tecnologia para fazer foguetes e outros artefatos permitissem essa incursão dos terroristas do Hamas para cá. Outras duas pontas aqui, ó, de Karni e Nahas Oz, estão fechadas. Essas passagens não estão mais funcionando. Tem mais uma aqui fechada e outra aberta, também para fluxo de pessoas e alguma coisa de abastecimento, mas uma das saídas é essa daqui, por Rafah, que é a conexão entre a faixa de Gaza e o Egito. A questão é que essas manchas no mapa deixam a gente entender a diferença entre os dois territórios. Aqui a gente consegue ver essas manchas alaranjadas, é a concentração populacional. Então vamos para Rafah. Eu estou falando aqui de um bairro densamente povoado, tem comércio, tem estradas, tem estruturas, e para cá, no lado do Egito, não tem praticamente nada. Isso aqui é um grande terreno árido, então quem conseguir atravessar não vai ter muito recurso. A gente, inclusive, tem imagens, eu consegui umas cenas em vídeo do que é essa travessia aqui em Rafah, para que vocês possam entender esse trânsito de veículos. São duas portas em que cada carro passa um de cada vez. Esse checkpoint ele é muito minucioso, o que faz dessa travessia algo muito lento. A gente vê nas imagens, olha, é um portão de ferro, propriamente dito, com estruturas que evitem a travessia de carros não permitidos. Esses homens uniformizados são da segurança militar por parte de Israel e cada veículo ele é todo monitorado, entrada e saída. E claro que o fluxo desses veículos de emergência, eles são prioritários. As ambulâncias, os carros com mantimentos, o trânsito de feridos. Quem quer fugir aqui por Rafah fica cada vez mais difícil porque tem que entrar numa enorme fila. E essa situação, só lembrando, tá? Estou falando de uma área densamente povoada com 2,5 milhões
e 100 mil habitantes. Tiago, daqui a pouco eu volto com mais informações a respeito, inclusive, das investigações que avançaram e agora Israel entende mais qual que foi essa ação orquestrada do núcleo armado dos terroristas do Hamas contra o seu território. Pois é, com o passar dos dias a gente vai entendendo um pouco mais o que está acontecendo, né? E como é que está a situação nesse momento. Eu chamo mais uma vez o professor Christopher, o professor, falando sobre a faixa de Gaza especificamente. Há muitas dificuldades para retirar pessoas, a gente vê a situação dos brasileiros, há um grupo em uma escola, inclusive, e a diplomacia falando das dificuldades do Egito ajudar nessa saída por terra. O que é possível fazer com as pessoas que estão lá e se negociar a saída dessas pessoas, já que muitas vezes você nem sabe com quem se negocia, né? Exatamente. A localidade da faixa de Gaza ela é bastante complexa do ponto de vista geopolítico, exatamente por essa dificuldade que as pessoas têm de sair ali daquela região. Como dito anteriormente, a faixa de Gaza conta hoje com 2 milhões de habitantes, o que é bastante importante, né, dentro de um espaço de terra que é bastante limitado, e as saídas são muito limitadas. Não há como sair da faixa de Gaza sem passar necessariamente ou pelo Estado de Israel, que nesse caso é o oponente, é o opositor, ou também por uma área muito árida, muito difícil de acessar do Egito. Nós sabemos também que tem uma possibilidade nos próximos dias de que sejam feitos corredores humanitários, nos moldes que foram feitos lá na guerra também da Rússia contra a Ucrânia, na tentativa de escoar as pessoas que estão ali naquela região submetidas em condições de vida que não são adequadas. Só para a gente lembrar, dessas 2 milhões, né, um pouco mais de 2 milhões de habitantes que tem na faixa de Gaza, apenas 40 mil são ligadas, são militantes do Hamas, que fazem a guerra contra Israel propriamente. Todas as outras são civis e que precisam, portanto, da proteção do direito internacional e do direito humanitário de forma geral.